Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema dessa manhã tem por título: Aprenda a semear. É a glória de hoje. Vou repetir: aprenda a semear. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. O propósito da glória de hoje, do tema de hoje, é corrigir as pessoas que estão deficientes nesse assunto, para que elas saibam situar a sua vida na palavra de Deus e não na opinião das pessoas lá fora, na interpretação de quem está na internet. Quando a gente congrega, é para a gente situar a nossa vida na opinião de Deus, na palavra de Deus. Então, esse tema vem com esse propósito, para que você situe a sua vida na palavra de Deus e saiba lidar com o dinheiro no reino de Deus sem avareza. Porque você sabendo lidar, você tendo amor para semear, você vai desfrutar do milagre da multiplicação. O apóstolo Paulo disse que para eu colher, eu tenho que semear. A prosperidade faz parte da graça de Deus. E veja o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, ou seja, com generosidade, com abundância, também o quê? Ceifará, vai colher. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja, não se trata de dar oferta por pena. Observe bem a conclusão final do verso 7. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, não se trata de dar por necessidade, por tristeza, nem tampouco por obrigação. É semear com alegria, abençoado. É semear com gratidão, com amor, com generosidade. E detalhe, sem medo, porque é para Deus que você está fazendo. Você não tem que ter medo de semear na graça. Você está situando a sua vida na palavra de Deus. E se você souber lidar com o dinheiro, você vai desfrutar do milagre da multiplicação que está escrito aqui na palavra. E é na palavra que a gente tem que situar a nossa vida. Não é na incredulidade do genro, da nora, do filho, do marido, da esposa, que não concorda com as coisas da graça de Deus. Você está aqui para situar a sua vida na palavra. E repito, por esse motivo, Deus está trazendo esse assunto hoje, para corrigir essa deficiência em muitas pessoas. Porque você não pode ser uma Maria vai com as outras. Você tem que ter uma opinião firmada na palavra de Deus. Porque o semear não é um ensinamento do pastor Sandro. É um ensinamento da graça de Deus. E escrito está: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, não é o pastor, Deus ama a quem dá com alegria. Então, não tenha medo de plantar nessa boa terra. Quando você traz dízimos e ofertas, você está semeando na boa terra, porque a graça de Deus é a boa terra.
E Paulo diz mais, na primeira carta dele aos Coríntios, se não me falha a memória, ele diz, é no altar da graça, é onde prega o evangelho, que você deve semear dízimos e ofertas. Porque se a Bíblia diz que é do altar que o pastor tira o sustento, por estar pregando o evangelho, é ali que deve ser semeado dízimos e ofertas. Por aí você tira o discernimento. Aquele que prega a verdade, o evangelho, do altar ele tira o sustento. Então, qual é a boa terra que eu devo plantar dízimos e oferta? Aonde está pregando o evangelho da graça de Deus. Quando a gente fala de semear, não é em qualquer igreja que você tem que dar a sua oferta, não. É onde prega o evangelho do Deus vivo. É onde prega a verdade. Não é em qualquer lugar que tem nome de igreja, não. Até o apóstolo Paulo diz que o pastor só tem direito de ter o seu sustento, de tirar o sustento do altar, se ele está pregando o evangelho, se ele está pregando a verdade. Então é ali que eu devo semear, aonde está sendo pregada a verdade. Então hoje, nós estamos aprendendo a semear. Escute uma coisa, e muito bem, abra bem os seus ouvidos para o que eu vou falar agora. Na hora de semear, aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque tu és filho e Deus fala com você. Você é um filho amado dele. E quando ele falar, obedeça a voz desse Deus. Não fica adiando, não fica deixando para depois. Depois eu faço, depois eu ajudo, deixa que o outro faz. Eu estou passando por muito problema. Abençoado. Não é assim que uma pessoa serve a Deus na graça. Não é empurrando as coisas com a barriga, não é jogando para o outro irmão. Paulo diz também, quando ele escreve a sua carta primeiro aos Coríntios, que nós seremos recompensados, mas cada um veja como está edificando o edifício que é a sua vida diante do Senhor. Cada um vai receber conforme está plantando. Cada um vai colher conforme está semeando. E isso é tudo na vida. Tudo. Então eu não devo olhar para ninguém que está à minha direita e nem para a esquerda. Cada um tem que viver a sua vida para com Deus. E fazer sempre o melhor, para colher também o melhor. Porque se você faz o melhor, de Deus também você vai receber o melhor. Esteja certo disso. Não permita que vozes, pessoas atrapalhem você de semear, de você ser generoso para com Deus, para com a sua graça. Não deixe ninguém assumir a tua mente, abençoado. Não deixe ninguém assumir a sua cabeça. Você que está me ouvindo aí do outro lado. Pastor, eu amo a palavra da graça é maravilhosa. E eu estava semeando e parei. Porque eu deixei a sobrinha, eu deixei o marido, eu deixei o fulano. Assumi a minha mente, a minha cabeça e eu parei de semear na graça de Deus. Volte. Porque nós estamos aqui para situar a nossa vida, não é na opinião de um incrédulo, não é na opinião de quem não tem um compromisso com Deus. Nós estamos aqui para situar a nossa vida na obediência da palavra de Deus, não é nas pessoas que não têm compromisso com Deus, é no Deus que está dentro de você. Então está na hora, você que está aí do outro lado e você que está aqui, anular essa situação. Não deixe ninguém assumir a tua mente, a tua cabeça. Seja você diante de Deus uma pessoa firme na palavra. Não deixe o fermento das pessoas, a interpretação das pessoas, a incredulidade de muita gente lá fora entrar no seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, falando a esse respeito, capítulo 3, a partir do verso 12. Hebreus 3:12. E começa assim, Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. Tende cuidado
Olha só como começa o verso 2. Tente cuidado, hein? Agora, com o que Paulo está alertando a igreja? Porque ele está pregando para a igreja de Deus, para as ovelhas do Senhor. E você também é ovelha de Deus. Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade. Que vos afaste do quê? Do Deus vivo. É aquilo que eu falei agora. Não deixe ninguém assumir a sua mente, a sua cabeça na hora de você servir a Deus. Você não é nenhuma marionete. Não se deixe ser robotizado por alguém lá fora. E a sua interpretação e a sua opinião, você tem que situar a sua vida na palavra do Senhor. E por ela caminhar sobre a terra. Irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste o Deus vivo. Tem muita gente que está distante da vontade do Senhor por causa de familiares. Um exemplo a se pensar. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente sempre, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano o quê? Do pecado, pelo engano da sua carne ou da carne de outras pessoas, que não quer nem que você esteja aqui congregando, por exemplo, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Verso 15, enquanto se diz, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então Paulo aqui está trazendo como exemplo aquele povo lá atrás, que foi um povo ingrato, que o tempo todo estava murmurando e reclamando. Deus fazendo o melhor para eles, eles sempre reclamando de tudo, até da comida. Até da comida que Deus estava dando. Que absurdo. O que chega em nossa mesa, seja muito ou pouco, você tem que ser muito do agradecido. Obrigado, Senhor. Porque tem pessoas lá fora que têm menos do que isso aqui. Muito menos. E outros não têm nada. Nada. Então seja feliz com o seu arroz e feijão. Ah, pastor, mas a mistura é salsicha. Graças a Deus. Amanhã será carne, depois será frango, depois será peixe. Porque Deus diz que Ele não desampara o justo. Não deixa faltar nada. Não seja como aquele povo do deserto que estava reclamando só pelo pão. Ah, mas é só pão? Mas não tem um pepinozinho não? Mas não tem os legumes não? Não tem isso? Puxa vida, mas não tem outra coisa não? Um peixinho frito? Não tem uma carninha assada não? Na brasa? Então nós temos que ser agradecidos. E voltando às considerações aqui, você é filho de Deus. E como filho de Deus, esse Deus fala com você. Então, na hora de semear, Deus conversa com cada um. Obedeça essa voz. Não tenha medo. Porque não é para mim que você está semeando, é para Deus. E Jesus falou, aqueles que me seguem e me servem, que estão me servindo, Jesus falou, o meu Pai te honrará. Olha, nada do que a gente faz fica esquecido no departamento de Deus. Tudo volta, porque tudo que você está plantando, Ele diz, eu vou te devolver, com abundância, multiplicado. A leitura que a gente realizou lá em Coríntios, seguindo com ela também diz isso, que Deus multiplica a semeadura daquele que Ele dá a semente, porque Deus dá semente a quem semeia. Então, aqui diz que a gente, quando ouvir a voz de Deus, a gente não deve endurecer o coração. Então não busque o conselho no homem. Amém, igreja? Como por exemplo, o que você me diz, fulano? Eu devo congregar, continuar indo lá na igreja do pastor Sandro ou não? O que você me diz? O que você acha? Você acha que eu devo semear lá? Dízimos e oferta? Me diz. Aí eu pergunto, você tem que situar a tua vida na voz dessas pessoas ou nessa palavra que você está lendo? Na palavra que você está lendo. É na sabedoria de Deus. É pela voz dele que você deve ser o quê? Orientado e andar sobre a terra. É conforme ele te ensina. Você faz.
Amém? Se a voz de Deus te chama para estar aqui congregando, se a voz de Deus te chama para semear aqui, nessa palavra, amém. Então é aqui que eu vou congregar, é aqui que eu vou semear, porque é aqui que a voz de Deus está me chamando para fazer tudo isso. Graças a Deus, abençoados. Não consulte carne nem sangue, seja obediente à voz de Deus. Quando a gente está congregando na graça, Paulo diz, confere as coisas espirituais que você está ouvindo com coisas espirituais. E anda por ela, pela palavra espiritual. Tem um salmo que diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos maus, daqueles que não querem saber de Deus, que não têm compromisso com o evangelho do Criador. Sabe onde está esse salmo? No capítulo 1. Salmo 1, vamos lá. Salmo 1, verso 1. Lá diz que você não deve andar no conselho dos maus, dos incrédulos, daqueles que não têm compromisso com o evangelho. E começa assim o Salmo 1. Muito importante para quem parou de congregar, para quem parou de ter comunhão com Deus, para quem parou de semear, porque deixou alguém da família tomar de conta da sua mente, da sua cabeça. É pela opinião de Deus, meu irmão, que você tem que caminhar sobre a terra. Não deixe ninguém tomar conta da sua mente, da sua cabeça. Que tristeza, uma pessoa parar de congregar, parar de ser adorador, parar de semear, porque a sobrinha falou, porque o genro falou, porque o marido falou, porque a esposa disse uma coisa, alguém no trabalho disse outra situação. Que tristeza. Há muitas pessoas que têm um conceito e um preconceito com relação a dízimos e oferta, porque ouviu falar, sabe lá de quem, alguma coisa. Aí ela tem um conceito e um preconceito. Quando o pastor fala de dízimos e oferta, ela já tem um conceito, uma opinião contrária, e outros um preconceito. Não quer nem ouvir mais falar, por causa do dano que o sistema causou na sua vida. Lembrando que foi o sistema, não foi a palavra de Deus. Por isso o tema é aprendendo a semear. O sistema escraviza as pessoas, levando elas a fazer campanha todo dia. Campanha todo dia. Então Deus prospera e o homem vai lá e tira a prosperidade, a lã da ovelha. Então não é culpa de Deus. A palavra de Deus está aqui certinha. E quem andar por ela será bem-aventurado, como vocês que estão aqui. E começa assim. O Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos maus, dos incrédulos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe muito bem quem é que escarnece as coisas da igreja perto de você. Você sabe muito bem quem é que tem o hábito de falar o tempo todo mal de igreja, mal de pastor, mal de dízimo, mal de oferta, e fala que é uma beleza. Mas viver que é bom, nada. Tem muitas pessoas que falam, não precisa congregar, não precisa semear, pega o teu dízimo e dá para os pobres. Mas essas mesmas pessoas não fazem isso. Cadê que você separou o dízimo para dar para os pobres? Me responde aí, agora. Cadê que você separou as suas ofertas para dar para os pobres? Não separou, né? Hipócrita. Não entra no reino de Deus e nem deixa quem quer entrar. Hipócrita. Tem um monte de gente na internet, não. Em graça não precisa semear, a gente tem que dar para os pobres. Mas os mesmos não fazem isso, nem com um centavo. Nem com um centavo. São todos hipócritas. Tem mania de escrever texto, mas viver que é bom, nenhum vive. Nenhum vai no mercado para comprar cesta básica para dar para ninguém. Está aqui o meu dízimo, todo mês. É doação de cesta básica. Não dá para ninguém nem 1 quilo de açúcar, quanto mais uma cesta básica. Hipócrita. Atrapalha quem quer servir a Deus e não faz o que diz.
Aí a palavra de Deus diz: é importante que você não ande no meio dessas pessoas. Amém? Se afaste desses. Olha só aonde deve estar a nossa vida. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, não é pelo conselho dos maus, dos incrédulos que você deve andar sobre a terra, mas pela vontade da palavra de quem? De Deus. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo que você está fazendo aqui, você vai voltar com os seus feixes. A colheita vai acontecer. Porque para tudo tem um tempo certo. E a palavra está dizendo: no seu devido tempo, dá o seu fruto. Abençoado, se você está plantando amor no coração de uma pessoa, você vai arrancar aquela amargura e vai colher amor. Se você está tendo zelo por uma pessoa, perseverando por ela, para que ela não seja destruída pelo mundo, você vai colher esse benefício, porque você está plantando e aquilo vai dar certo. Se você está semeando na boa terra, que é a graça de Deus, isso também vai voltar para a sua vida. Se você está estendendo a mão para alguém, pode ter certeza que em alguma área da sua vida, você vai receber o benefício desse coração generoso que você tem. Porque tudo que a gente faz, Deus diz: o vosso trabalho não é esquecido. Eu não sou injusto de esquecer do vosso trabalho, da vossa bondade. E no devido tempo, diz aqui o Salmo 1, verso 3, dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem o quê? Sucedido. Você tem um Deus dentro de você maravilhoso, para você ser dirigido por Ele, justamente para você não permitir que outra pessoa, uma outra carne te atrapalhe. A palavra ensina aqui que a gente não deve deixar ser influenciado pela opinião de quem não está aqui na palavra. Olhe para as pessoas em sua volta que não estão na palavra de Deus e tem mania de tirar você do reino. Aqui diz: não dê ouvido, hein? Sai da roda do escarnecedor aí, hein? Isso é a parte dele. Não ouça o que ele está te dizendo. Todo dia ele fala mal do pastor Sandro. Todo dia ele fala mal da minha graça. Não ouça. Dê ouvido à voz de quem? De Deus. Sejam alguém que anda na opinião de Deus. Um alguém firme. Deus falou, amém, eu recebo e tomo posse. Ninguém vai me mover dessa palavra. Amém? Ninguém vai me mover do congregar. Ninguém vai me tirar do semear. Eu não vou ser uma pessoa que vai para frente e volta para trás. Um alguém que retrocede. Um alguém que é manipulado por um filho, manipulado por um vizinho, manipulado por um sobrinho, por uma sobrinha. Meu Deus do céu, você tem que ter uma opinião própria, um pensamento próprio e firme no Senhor. Aí entra nessa nossa conversa aquele ditado antigo: não seja uma Maria, vai com as outras. Seja um ser humano sobre a terra de uma opinião firme, alguém que é conhecedor das coisas de Deus. Seja alguém como Noé, no meio de uma geração incrédula, Noé se mantinha em Deus. Ele não cedeu às muitas vozes que estavam ali. Ele se mantinha em Deus. Não é porque o filho, não é porque a esposa, o marido, o irmão não vive da forma do evangelho, não é porque a pessoa em casa é mesquinho, avarento, que você vai viver desse jeito também. Se mantenha em Deus. No tempo de Noé, a incredulidade estava tomando conta. As pessoas estavam vivendo na carne, mas ele se manteve em Deus. Ele não saiu da palavra de Deus. E é bom a gente meditar isso. Essa situação está descrita em Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 6,
verso 9. Gênesis 6, 9. E começa assim, Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Com Deus. Isso mostra que Noé, mesmo cercado por muitas vozes, por muita carnalidade, por muita incredulidade, ele se mantinha em Deus. Isso é um exemplo para a gente pensar também. Não é porque essa pessoa vive dessa forma, não acredita nas coisas do Evangelho, que eu vou começar a pensar como ela. Se ela não acredita, se ela não recebe, é porque Deus ainda não iluminou o coração dessa pessoa para entender as coisas de Deus, mas o meu coração foi iluminado. E é por essa iluminação que eu tenho que andar sobre a terra. E falando ainda da importância de aprender a semear, veja o que diz Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3. Gênesis 4, 3. Aqui mostra claramente como devemos semear. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua o quê? Oferta. Então a gente já percebe aqui que Deus observa o momento que a gente semeia. Ele olha para o que você faz para Ele. Não é uma coisa que se faz de qualquer jeito porque Deus não dá importância, ou esse assunto, essa parte da reunião não tem tanto valor. Tem valor sim. Tanto é que tem valor que Deus observa o momento que a gente semeia. E isso aqui, de forma nítida, a gente vê aqui nas Escrituras. Deus se agradou da oferta de quem? De quem? De Abel, meus irmãos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Essa mensagem é uma repreensão para quem decaiu da fidelidade. Não estava sendo mais fiel. Muito importante. Ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Se ele não se agradou é porque ele estava o quê? Observando. Estava vendo. Está vendo que Deus olha o momento que você oferta? O semear é algo estritamente espiritual. Se não fosse, Deus não estaria com esse diálogo aqui dizendo, olha, eu vi a oferta de um e vi também a oferta do outro. Me agradei deste, porém não me agradei da oferta desse outro aqui. Simples assim, hein? Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, e essa palavra também vale para todos nós, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Como algumas pessoas, não estou prosperando, não estou vendo nada acontecer na minha vida, e isso não acontece. Você tem sido fiel? Você tem plantado? Porque eu só posso colher abacate se eu plantar semente de abacate. Se eu não estou plantando semente de abacate, não tem abacate para mim colher, não. E assim entenda tudo na sua vida. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Quem é que tem que dominar e anular e fazer morrer a avareza em você? É Deus ou você? Somos nós. Então, quando você ofertar em graça no altar de Deus, não faça de qualquer jeito, de qualquer maneira. O exemplo está em Caim. Não dê a sobra, o resto. Não semeie com pesar, com o sentimento de tristeza, tem essa também. Ou de arrependimento por ter feito a oferta. Não pode haver arrependimento por ter feito.
Outra coisa, nessa época que Caim e Abel ofertou, havia a lei de Moisés? Não, não havia a lei de Moisés. Quando eles ofertaram, não havia a lei de Moisés. Como também não havia a lei de Moisés quando Abraão dizimou. A lei de Moisés veio depois, muitos anos depois. Mais precisamente, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 17, diz: 430 anos depois foi que veio a lei. Então, quando você se submete ao dízimo e à oferta, você está entendendo um aspecto que vem bem antes da lei de Moisés. Passou pela lei de Moisés, mas nunca foi da lei. Nem o dízimo e nem a oferta. Então é muito importante nós termos essa compreensão. Olha o que diz aqui Gênesis, capítulo 14, verso 18. Vamos lá abrir a Bíblia? E começa assim Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão. Abraão foi abençoado por quem? Por Melquisedeque, que você vai entender lá na frente que era o próprio Deus. Vamos lá. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão foi dizimista de quanto? Abraão foi dizimista de tudo. Abraão cumpriu a vontade de Deus. Quando você dá o dízimo de tudo, você também está cumprindo a vontade de Deus. Aí eu pergunto, Abraão ficou pobre depois que deu o dízimo? Ele passou necessidade? Não, ele foi muito honrado por Deus, livrado por Deus, protegido por Deus, enriquecido por Deus. E eu pergunto, nós não estamos servindo ao mesmo Deus? Sim. E um outro detalhe a se pensar, aqui diz que ele foi abençoado. E você é o quê? Um abençoado também. Porque tem um pensamento, eu sou abençoado, não precisa fazer. Abraão também era abençoado e dizimou. E você também é um abençoado. Você também tem que plantar para colher. O semear, o dizimar, o ofertar, é uma gratidão, é um reconhecimento, meu irmão. E o abençoado Abraão fez. E se ele foi honrado, nós também seremos honrados. Por nossa obediência, por esse caráter de ter um coração grato, por nós termos esse coração generoso. O dízimo é um reconhecimento que tudo que somos e que temos vem do Criador. Olhe para mim. Essa roupa que você tem, a saúde que você tem, a casa que você tem, a comida que você tem, o salário que você tem, a aposentadoria e o emprego, isso tudo é benefício dado por Deus. Tudo que você tem. Aí vem uma pessoa lá fora e fala que não é para você servir a Deus conforme a palavra e você se torna uma Maria, vai com as outras. Eis o motivo pelo qual você não tem visto grandes resultados na sua vida. Pense você que está aqui e você que está do outro lado. Porque se nós temos que situar a nossa vida na palavra, e eu deixo alguém tomar a minha mente, isso atrapalha toda a minha vida. Não é verdade? O semear é uma resposta de amor à palavra de Deus. Eu amo e eu semeio. É a minha resposta. Eu acredito. A palavra de Deus é algo verdadeiro. Eu acredito, eu amo. E quando eu semeio, eu estou levando isso a sério. É uma resposta de amor. Então Abraão entregou a primícia a Deus com gratidão, com reconhecimento. E quem foi Melquisedeque? Foi a manifestação
do próprio Deus sobre a terra. Porque Paulo escreve a sua carta aos Hebreus, mais precisamente capítulo 7, do verso 1 ao 4, e começa a conversar com a igreja e dizer que Melquisedeque não tinha princípio de dias, e também não tinha fim de existência, e que ele não tinha pai e nem mãe. E qual é a única pessoa que nós conhecemos que não tem pai e não tem mãe? O próprio Deus. Deus é a única pessoa que a gente conhece que não tem pai e não tem mãe. Então, quem era Melquisedeque? Deus mesmo. Deus mesmo. E quem é que revela isso? Paulo, quando escreve a sua carta aos Hebreus. Gente, esse Melquisedeque vem e abençoa Abraão. Espera aí. Qual é a única pessoa que tem poder de abençoar? Vamos pensando, igreja. Aí um fala para o outro, Deus, né? É Deus, é Deus. E esse Melquisedeque? Não tem princípio de dia e nem fim de existência. Não tem pai, não tem mãe, gente. Quem pode ser essa pessoa? Deus. Melquisedeque foi a manifestação de quem? De Deus. E aqui nessa leitura de Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao 4, e você pode ler depois em casa por diante, o apóstolo Paulo diz que permanece para sempre. Não foi desfeito a gratidão de devolver o dízimo na casa do Senhor. E Paulo ainda diz, olha, são homens mortais que recebem os dízimos. Não é que você tem que pegar o dízimo e jogar para o céu, para o alto. Pega aí, Deus. Não. Pega, Deus, porque está falando que tem que entregar, né? Então pega aí. Não. Aí Paulo fala, igreja, são homens mortais, são os pastores da graça, eu, Tito, Timóteo, que recebemos. E hoje, nós aqui que estamos pregando o evangelho, o quê? Da graça de Deus. É só você ler. E esse sacerdote permanece para sempre. Então Paulo estava ensinando para a igreja, não foi desfeito. Não foi cancelado, não foi anulado. Permanece na graça de Deus a gratidão de devolver dízimos e ofertas. A Bíblia conta também, já que estamos falando de Abraão, da atitude que ele teve, que o filho Isaque seguiu os passos do pai. E depois o neto Jacó, os passos do avô. Isso te ensina alguma coisa? Que quando a nossa família está nessa obediência do semear, ela toda prospera. Marido prospera, esposa prospera, filhos prosperam. Abraão foi um homem riquíssimo. Isaque também. Jacó também. E todos seguiram os passos do pai Abraão. Vamos fazer esse passeio rápido na Bíblia, começando por Isaque. Em Gênesis, já que estamos aqui, ó. Gênesis, capítulo 26, verso 12. 26, 12. E começa assim, Gênesis 26 é o capítulo, amado de Deus, anote aí direitinho, a partir do verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Seguiu os passos do pai, o resultado tinha que ser esse, prosperidade, uma vida enriquecida por Deus também. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Diga, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Deus me enriquecendo também. Amém, abençoado? Está aqui, meu Deus, que palavra linda. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. E possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. E detalhe, a inveja não lhe causava nenhum mal, nenhum dano.
Olha só, para você que tem medo de inveja, eu tenho tanto medo, pastor, o senhor falou agora, eu já até me benzi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho tanto medo de inveja, que eu não conto nada para a vizinha, eu não converso com ninguém, porque eu tenho medo de mal olhado na minha casa, nos meus móveis. Eu acredito muito nisso. Após eles tiveram inveja de Isaac, e se você ler o capítulo todo, esse homem ficou mais rico, mesmo com a inveja. Se você tem um coração aberto para as coisas do Senhor, para o semear, você também será bem-sucedido como esse homem foi. Ele semeou e ele foi enriquecido por Deus. Isso mostra que plantar traz o colher. E não me importa a interpretação de quem está na internet. É na palavra do Senhor que eu vou situar a minha vida. Tem muitos pastores que já não têm mais a coragem de pregar dízimos e ofertas na internet, por medo de ser perseguido, por medo de algum comentário. Seja corajoso, pastor, porque é com a palavra de Deus que a gente ministra dízimos e oferta, não é com a palavra do homem, é com a palavra de Deus. Tem muito pastor que eu conheço que já não fala abertamente sobre dízimos e ofertas, porque tem medo de perseguição. Se você está com a verdade, meu filho, para que medo? Não vejo motivo para haver covardia. Se nós estamos respaldados pelo Senhor, não importa a interpretação dos outros. Louvado seja Deus. Agora veja que o filho Isaac seguiu os passos de quem? Do pai Abraão. Agora vejamos o neto Jacó. Será que ele seguiu também os passos do pai e do avô? Gênesis capítulo 28. Um pouquinho mais adiante. Gênesis 28. A partir do verso 18. 28, 18. E começa assim, Gênesis 28, 18. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Que situação! Ele fez da pedra o travesseiro. E a erigiu, em coluna sobre cujo topo entornou o que? Azeite. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Agora vejamos se esse homem se tornou próspero, rico, por semear. Capítulo 30, verso 43. Vamos ao resultado. O chão, a terra foi sua cama, a pedra foi o travesseiro. Vejamos se Deus mudou a sorte dele. Capítulo 30, verso 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos, porque esse era o dinheiro da época. Se ele estivesse no nosso tempo, na nossa época, morando aqui no nosso país, no nosso Brasil, seria possuidor de muitos bens e de muitos reais, e muitos reais, e muitos reais. Agora, abra sua Bíblia e veja o que diz o livro de Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Aprenda a semear. É a glória de hoje. Estou te mostrando tudo com Bíblia, passo a passo, letra por letra, palavra por palavra. Olha só. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens. O que é os seus bens? A renda que você tem, o dinheiro que você recebe, é os seus bens, é a sua renda. E quem confia, antes da gente concluir o verso, semeia, planta.
separa. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Que primícia é essa? O dízimo. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. O verso 10 firma que da parte de Deus você vai receber o quê? O sobrenatural. Amém? Por esse reconhecimento de gratidão que você tem, de separar dízimos e ofertas. Essa mensagem é para que você aprenda a colocar o coração em Deus, no abençoador, que tem mais para te dar do que você para dar a Ele. Essa mensagem, meu irmão, é para você colocar o teu coração em Deus, que sempre tem sido poderoso para dar mais para você do que você para Ele. Pensa aí do outro lado, se não é verdade o que eu estou dizendo. Ainda aqui em Provérbios, abra no capítulo 8, verso 17. 8:17. Olha só a importância dessa leitura aqui. Provérbios 8, a partir do verso 17. Muita atenção. Eu amo os que me amam. E os que me procuram, me acham. Pausa. E Deus sente abençoado. Deus sente quando você tem amor por Ele. Ele sente e Ele corresponde. E quando uma pessoa tem amor pela obra de Deus, pelo semear dízimos e ofertas, a gente sente também. Como também a gente sente quando alguém é mesquinho, não é verdade? Diga para mim se não é verdade. Pastor, o senhor falou aí uma grande verdade. Quando a pessoa é mesquinha, avarenta, a gente sente. Na hora de fazer algo na obra de Deus, na casa de Deus, a gente vê, a gente sente que a pessoa é mesquinha e a gente sente que o outro é generoso. É batata. Deus também. Ele sente quando é amado e Ele corresponde. Então, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escapa, de Deus ninguém se esconde. Guarde bem isso. De Deus ninguém se esconde. Não adianta mentira, não adianta isso, não adianta aquilo, porque tudo que você está plantando, você vai colher. Seja bom ou ruim. Se você é generoso, vai voltar. Se você é mesquinho, nada você tem para colher, porque você é mesquinho, você é avarento. Tem pessoas que têm mania de querer receber de Deus sem plantar. Ou se planta, planta de qualquer jeito, o resto, a sobra. Que Jesus, no momento que a viúva pobre estava semeando, Ele falou, olha, muita gente aqui estava dando a sobra, o resto, mas essa mulher fez o melhor. E esta foi a melhor ofertante da noite, dessa reunião, desse momento aqui. Foi a melhor ofertante. Deus sente quando Ele é amado. Então não adianta tu enganar. Você pode falar amém 200 vezes daí. Você pode falar, oh meu Senhor, Tu és maravilhoso. Você engana o pastor, mas não engana o Criador. Você pode enganar o pastor Sandro, mas o Criador você não engana, filhinho. E olha o que ele diz aqui. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Riqueza e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, ou seja, da verdade, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. É dessa maneira que a gente é enriquecido por quem? Por Deus. Com esse amor, com essa gratidão, com esse reconhecimento. E não tenha medo, não tenha uma mente medrosa na hora de dar o seu dízimo, a sua oferta. Tenha fé, uma fé que acredita que a palavra vai se concretizar. Eu recebo que Deus vai me enriquecer, vai me dotar de bens.
Deus vai me prosperar nessa caminhada, porque eu tenho servido a Ele com gratidão e com muito amor. Outra coisa, pare de declarar diante daquilo que você quer tomar posse: nossa, que caro isso, nunca vai ser meu, eu nunca vou ter dinheiro para comprar. Aí o filho vem: mãe, compra isso para mim. Tem não, vai roubar. Cuidado com o que você fala, hein? Vai roubar. Um conhecedor da graça de Deus, uma pessoa que está recebendo iluminação. Não. É com outra mente que se vive no reino de Deus, abençoado. Mente renovada. Deus ama os que amam a Ele. E eu estou servindo a Ele com profundo amor. Então eu recebo que a minha vida vai ser honrada com justiça e com muita prosperidade, em o nome do Senhor Jesus. Diga: eu amo meu Deus. Diga: eu amo meu Criador. Eu tenho amor a Ele. E os que me amam, Ele diz que vai dotar de bens e muita riqueza. Louve ao Senhor. Que assim seja. E vamos estar de pé e agradecer a esse Deus por essa reunião maravilhosa. Aprenda a semear. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Diga para Deus nesse momento, você que está aqui, você que me ouve, diga: eu sou teu filho também, meu Deus. Eu sou também um abençoado como o crente Abraão, que foi enriquecido pelo Senhor. Eu também sou um filho abençoado. E eu recebo também, meu Criador, o benefício da prosperidade na minha vida, colhendo os frutos das minhas sementes, do meu semear, colhendo a tua justiça na minha vida sobre a terra, colhendo a saúde, a paz, a prosperidade, o melhor desta terra, em o nome do Senhor Jesus. Pois a tua palavra tem valor, Senhor, em tudo que ela diz. Ela é verdadeira em tudo que ela diz, e eu creio, e eu quero situar a minha vida, alicerçar a minha vida no teu ensino, e não na interpretação dos outros, mas na tua palavra, Senhor, pois ela tem valor. Eu vou semear e recebo que vai vir a colheita, que vai vir a prosperidade, a riqueza. Eu vou ter o melhor, e com esse melhor eu também vou poder contribuir ainda mais na tua graça, Senhor, na tua obra. Eu vou poder ajudar para que essa graça, para que esse evangelho seja divulgado e faça feliz a muitas pessoas. Diga para o seu Deus abençoado: eu recebo toda a riqueza que Deus tem para mim se materializando. Eu recebo que toda a prosperidade que Deus tem para a minha vida vindo à existência. Eu recebo que todo o bem que Deus tem para a minha vida acontecendo. O trabalho, o livramento, a saúde vindo para a sua vida. Eu tomo posse, Deus, dessa riqueza. Eu tomo posse dessa abundância em minha vida. Eu tomo posse dessa saúde em minha vida. Eu tomo posse, meu Senhor, dessa paz em minha vida. Eu recebo, meu Deus, essa palavra, todo esse ensinamento de hoje se cumprindo em minha vida, assim como aconteceu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de toda a igreja que o apóstolo Paulo ensinou o princípio do semear. Eu recebo também o benefício, meu Deus, do colher em nossas vidas. Eu recebo, meu Senhor, como pastor no altar da tua graça, o teu povo semeando com mais alegria
e sempre com o coração aberto. Que nunca seja um fardo para esse teu filho, para esse teu servo, está congregando, está louvando. Que nunca seja um fardo o fazer as coisas para ti, Senhor. Que nunca seja um fardo para esse abençoado o semear na tua obra. Que seja sempre motivo de alegria. Que seja sempre motivo de alegria o vir à igreja. Que seja sempre motivo de alegria, Senhor, essa pessoa está aqui aprendendo de ti. Que seja sempre motivo de alegria essa pessoa está aqui semeando em gratidão e reconhecimento. Tudo que sou e tudo que eu tenho é graças a ti, Senhor. Que seja sempre motivo de alegria essa pessoa está em comunhão contigo, meu Senhor. Sempre, sempre. Os que te amam, que venham a receber, a tomar posse da palavra de Provérbios capítulo 8. Que o Senhor vai dotar de bens e justiça, que serão enriquecidos. Diga: eu recebo a minha vida, recebendo o benefício da prosperidade, sendo enriquecida pelo Criador dos céus e da terra. Louve a Ele com as suas palmas, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma semana próspera e rica e abundante, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.